Queridos irmãos, o evangelista João, apóstolo do amor, agora já com a idade avançada, atende apelos que vêm da segunda geração de irmãos para escrever sobre a sua história com Jesus, escrever sobre a vida de Jesus, os seus ensinamentos, voltados para a igreja, numa linguagem dirigida à igreja. Capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 59, é o relato eletrizante de um debate acalorado entre Jesus e alguns judeus que haviam crido nele, mas que no final deixaram de crer. Eles começam crentes e terminam descrentes. Aliás, mais do que isso, eles pegam pedras em suas mãos para matar Jesus, apedrejado. Me parece a figura de uma mulher que tem uma gravidez e não consegue segurar essa gestação. Tem um aborto. Essa gestação de Jesus, da fé na vida desses judeus, não prospera. E o centro dessa discussão é paternidade espiritual. E eles vêm para Jesus e trazem uma certidão de nascimento espiritual, onde está dizendo: somos espiritualmente filhos de Abraão. Jesus faz um teste de DNA espiritual neles e diz: eu tenho uma má notícia. Vocês são filhos do diabo. Eles entram em choque e ficam irritados com Jesus. E cada vez que eles ficam mais irritados, Jesus: está vendo? Vocês estão cada vez mais parecidos com o pai de vocês. Jesus, no versículo 44, está falando inicialmente de um princípio. Ele é homicida desde o princípio. Jesus está se referindo a um tempo em que não haviam dois eixos de autoridade no universo. Um tempo em que ninguém precisava explicar o que era o reino de Deus, porque só havia um reino. Esse momento que Jesus está falando é um momento em que um querubim ungido decide se movimentar dentro do ambiente do reino por conta própria. Reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus não tem autonomia. Aliás, eu vou um pouco mais longe. Ninguém que faz parte do reino de Deus tem livre-arbítrio. Por quê? Há uma figura é uma imagem que vem à minha tela mental. Ela representa claramente o que eu estou dizendo. O trono ocupado pelo Cordeiro. De um lado 12 anciãos, do outro lado 12 anciãos.
sobre a cabeça deles uma coroa, cada um deles uma coroa. Cada ancião, 12, 24, cada ancião nos lembra de uma hora dos 24 dias, 24 horas de um dia humano. Aqueles anciãos sequencialmente se levantam, tiram a sua coroa, depositam aos pés do Cordeiro. Se prostram e dizem assim, todos eles: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra, a glória e o louvor. O que é que aquela coroa representa? Coroa representa autoridade. A coroa representa o governo. A coroa representa o livre-arbítrio. O governo que cada um de nós recebeu desde Adão. O governo, livre-arbítrio. Deus nos fez com a coroa, que Ele não deu a nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim. A visão de Ezequiel aponta para o fato de que a sala do trono de Deus se move, ela não é estática. E o movimento dela acontece a partir da mente do Espírito Santo. Quando o Espírito queria que subissem, subiam. Quando o Espírito queria que descessem, desciam. Só se sobe quando o Espírito quer que suba, só se desce quando o Espírito quer que desce. Só se vai para a direita ou para a esquerda quando o Espírito quer. Então, todo o reino de Deus está conectado à mente do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo quer, sem precisar falar. Ele quer, as coisas acontecem, porque todos aqueles seres estão conectados à mente do Espírito Santo. E aí é o problema que acontece com este anjo, esse querubim, porque ele não tem livre-arbítrio. E mesmo assim ele toma a decisão de subir sem o Espírito Santo. Volte para a imagem dos 24 anciãos. Eles se levantam, tiram a coroa, colocam aos pés de Jesus, dobram os joelhos e prostrados o adoram. O que é isso? Se você combinar isso com a imagem de Jesus prostrado atrás daquela pedra no Getsemani, vai ficar perfeito, vai ficar mais fácil de entender. Porque ele tem uma coroa na sua cabeça. Ele é Deus feito homem. Deus em forma de homem. 100% Deus e 100% homem. E como homem ele tem a coroa. Ele tem o governo, ele tem o livre-arbítrio. E é por isso que ele diz, naquele momento, Pai, a minha vontade e a sua não são a mesma. E ele tem a oportunidade de decidir se ele vai submeter-se à sua própria vontade, ficar com a coroa na cabeça, ou tirar a coroa e colocar aos pés do Pai e dizer, é a tua vontade. Você sabe, eu sou fã de Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo aos 3 anos de idade, orando pela minha mãe. E eu tive a minha primeira experiência com Jesus aos 6 anos de idade, quando eu comecei a pregar. Meu Deus! Meu pai era pastor da nossa igreja, e naquele domingo de manhã, como hoje, pastor Leontino Quimicenas, de São Luís do Maranhão, é quem estava dirigindo o culto. Então o pastor Leontino diz, quem quiser falar, se tiver uma palavra, vem à frente. E alguém me empurrou e eu caí de frente para o meu pai. Meu pai era um homem, ele era crente, mas ele era um homem sanguíneo. Ele era discípulo de Manuel de Melo. Manuel de Melo fazia um culto, tinha 20 mil pessoas, ninguém podia andar. Se andasse, ele parava a mensagem
E era muito delicado com aquela pessoa. Meu pai também era delicado. Ele tinha 12 filhos. Quando ele e a minha mãe se casaram, ela tinha 5 filhos, era viúva. Ele tinha 2, se casaram, tiveram mais 5. Tudo é assim bíblico. 5, o número da graça. 2, da divindade. Juntou 7, perfeição. Mais 5, 12, que é o governo de Deus. Se um dos filhos andasse no culto, chegava em casa, apanhava. Eu nunca apanhei, mas vi meus irmãos apanhando. Não era legal. Quando me empurraram, eu caí de frente para meu pai, vi que ele ficou nervoso, que ele ficou vermelho, eu não tive dúvida. Virei para a igreja, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Foi a primeira vez que eu preguei na vida. A mensagem foi: há tempo para todas as coisas. Depois de alguns minutos estava todo mundo chorando, meu pai também, eu também. Então eu voltei para o meu lugar e meu pai disse assim: meus irmãos, foi a pior coisa que ele podia ter dito. Hoje à noite, convide seus parentes, amigos, familiares. O pregador vai ser o meu filho. Eu fiquei com tanta raiva de quem tinha me empurrado. Então eu olhei para trás com raiva e não tinha ninguém. Faz 49 anos que aquela mão que me empurrou segura a minha vida, me sustenta e me trouxe até aqui no dia de hoje. Eu olho para o Evangelho, meus irmãos. Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse Filho de Deus, eu seria cristão do mesmo jeito, porque Jesus é adorável, é encantador, é maravilhoso. Nunca houve um filho como Jesus, um irmão como Jesus, um amigo como Jesus, um mestre como Jesus, um pastor como Jesus, um cidadão como Jesus. Mas Jesus, além de ter sido um homem perfeito, ele era Deus, 100%. E ele tinha a coroa na cabeça, e eu não, quando eu olho para Jesus andando em cima das águas, eu não me acho parecido com ele. Quando eu olho para Jesus ressuscitando Lázaro, eu me inspiro, eu me fortaleço, mas eu não me acho parecido com ele. Quando eu vejo Jesus produzindo a grande pescaria, eu me alegro, mas eu não me vejo parecido com ele. Mas eu pareço com esse Jesus fraco, atrás da pedra, que diz: Pai, a minha vontade e a tua não são a mesma. Ele começa a suar gotas de sangue e diz: se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim, passa de mim, passa de mim. Aí ele pega a coroa, coloca nos pés do Pai e diz: mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Aleluia. Aqueles anciãos pegam a coroa, põem aos pés de Jesus. Essa é a decisão que todo crente em Jesus tem que tomar o dia todo, 24 horas por dia. A sua coroa vai ficar na sua cabeça? Ou quando a sua vontade e a vontade dele não forem a mesma coisa, você vai tirar e vai colocar aos pés do Cordeiro e vai dizer: é digno o Cordeiro de receber a glória, o louvor e a honra para sempre. Quando tira a coroa, você renuncia ao livre-arbítrio e você o dedica a Jesus. Esse querubim ungido subiu por conta própria e disse: vou colocar o meu trono do lado do trono do Altíssimo. E como subiu por conta própria, do jeito que subiu ele, caiu também. Porque não se sustenta, não se segura. Você até pode produzir movimentos desconectados do Espírito Santo, mas no reino de Deus ninguém se cria. Tem que estar conectado. Jesus está falando desse momento, que quando esse movimento foi feito, criou-se um outro eixo de poder, de autoridade, de governo. Um eixo gravitacional, magnético, que atraiu 1/3 dos anjos
é muita gente, é muito anjo. Quando você fala de miríades, que se colocaram debaixo dessa cadeia de autoridade, que reconheceram essa paternidade. E aí Jesus me dá a entender nesse texto que paternidade é uma questão de decisão. Paternidade espiritual, a gente decide. E se não fosse isso, quem fosse salvo já nasceria com passaporte. Não haveria o não salvo se convertendo, e a possibilidade de conversão, de recomeço, de arrependimento. Aí Jesus fala desse momento que se cria essa cadeia de autoridade. E ele me deixa claro, e deixa claro para aqueles judeus que criam nele e depois deixaram de crer, que toda vez que a pessoa tem a opção de falar a verdade ou de mentir, e escolhe mentir, ele sai de debaixo dessa cadeia de autoridade do reino de Deus e entra debaixo dessa cadeia de autoridade do império das trevas e reconhece como pai a Satanás. Então toda vez que a pessoa tem a oportunidade de falar a verdade, de mentir, escolhe mentir, essa pessoa está abrindo a porta de casa dizendo para Deus: o senhor pode se retirar daqui, o senhor não é bem-vindo. E está dizendo para Satanás: ô diabo, entra aqui, aqui é sua casa, sinta-se à vontade. Meu Deus. Você é meu pai. Meu Deus. Meu Deus. Isso me choca. Mas aí eu vou cavar na Bíblia. E eu vejo em Efésios 4:25, abandonai a mentira e cada um fale a verdade ao seu companheiro. Vejo em Êxodo 20:16, não darás falso testemunho, ou seja, não fala fake news, nem compartilhe fake news. Colossenses 3, 9 e 10, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Provérbios 12, 22, o Senhor, essa palavra é forte, odeia os lábios mentirosos. Salmo 101, versículo 7, os mentirosos não permanecerão na minha presença. E aí é complicado. Complicado por quê? Porque, irmãos, a gente nunca viveu um tempo de tanta mentira como esse. Na sociedade, na igreja, as pessoas, na sua vida pessoal, parece que há uma escolha dessa geração, há uma escolha mundial pela mentira, há uma obsessão pela mentira. E nessa obsessão pela mentira, há uma escolha, há uma negação de paternidade divina e uma escolha voluntária da paternidade satânica. A questão é que ele está dizendo, mesmo que você pregue legal, cante legal, tenha carisma, se você mentir, não vai ficar na minha presença. Não dá para conciliar, não dá para a gente conversar. A mentira impede a pessoa de permanecer na presença de Deus. Apocalipse 22:15, ficarão de fora os que amam e praticam a mentira. Provérbios 17:7, os lábios mentirosos não caem bem, não ficam bem para
os príncipes. E aí, príncipes é príncipe e princesa. Os lábios mentirosos não ficam bem para os príncipes. E se alguém aqui se considera filho de Deus, que é rei, é príncipe. Sofonias, olha onde eu fui. Meu Deus. Tem na Bíblia. Sofonias, tem na Bíblia. 3,13. O remanescente não vai mentir. Levítico 19,11. Não furtem, não mintam, não enganem. Provérbios 6, 16, 19. Eu vou parar por aqui, não vou ficar citando mais referências. 6 coisas que o Senhor detesta, e uma coisa que Ele abomina nessas coisas: a mentira. E aí a gente está no culto, tem 500 pessoas, termina o culto, a gente sai daquela reunião dizendo: tinha 1.500 pessoas. Que a gente conta corpo, alma e espírito. Tinha 3.000 pessoas. A gente sai de lá e diz que tinha 50. Mentir por nada, por coisa boba, por coisa tola. A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos nos lembrar que Jesus disse que Ele é a verdade. Eu sou o caminho. João 14,6. A verdade, eu sou a verdade e a vida. Quando Jesus nasceu, a verdade encarnou. A verdade tomou forma de homem. A verdade habitou no meio da humanidade. Foi a verdade que nasceu de Maria. Foi a verdade que cresceu até 3 anos de idade no Egito. Foi a verdade que foi batizada por João Batista lá no Rio Jordão. Foi a verdade que apanhou no rosto, que levou soco no estômago, que foi chutada pelas ruas de Jerusalém. Foi a verdade que ganhou uma coroa de espinho na cabeça e bateram com uma cana. Foi a verdade que foi desnudada, cuspida, agredida. Foi a verdade pregada na cruz. Foi a verdade que foi enterrada no túmulo virgem de José de Arimateia. E quando a verdade foi colocada lá, o pai da mentira sentiu um alívio. Finalmente nós vencemos a verdade. Mas no domingo de manhã, a pedra saiu do meio do caminho, porque ninguém pode com a verdade. Cristo ressuscitou, glorificado, e disse a Maria: vai e fala para os meus irmãos que eu me encontro com eles lá em Jerusalém, porque eu vou para o meu Pai e vosso Pai. A verdade. Por que isso me entusiasma? Eu vou fechar aqui, eu estou correndo, com cuidado de não atropelar as palavras, mas aí eu vejo, durante esses anos todos, 2000 anos, que guerra da mentira contra a verdade, que luta, que guerra, como quem defendeu a verdade foi perseguido. Esse mundo não é um lugar confortável para quem ama a verdade, para quem fala a verdade, para quem crê na verdade, para quem é filho da verdade. Não é confortável. Por causa da verdade, muita gente morreu no passado. Por causa da verdade, muita gente morre hoje no presente. Eu recebi um vídeo uns 45 dias atrás, que agora que também está sendo distribuído para muitos líderes. Um senhor que
tinha uma Bíblia em casa no Afeganistão, porque o Talibã encontra a Bíblia na casa dele. Quando ele chega, a sua filhinha de 11 anos está enforcada, o seu filhinho, eu tenho uma neta de 14 anos, o seu filhinho, a sua filhinha de 4 anos, eu tenho uma neta de 5, está enforcada, o seu filhinho de 1 ano, bebê, está enforcado, eu tenho um netinho de 2 anos, por causa da verdade. A verdade. E aí eu corro para terminar e me lembro que em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 11, ele, quem é ele? Jesus, sentado num cavalo branco, os pés reluzentes como latão, os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, cercado de exércitos, e a igreja vem com ele, e ele vai enfrentar pela última vez a mentira, porque Satanás é um copiador de Deus. Tudo que Deus faz ele tenta imitar. Jesus falou, ele é o pai da mentira, e assim como Jesus é a verdade encarnada, Satanás também já fez o seu filho encarnar. Ele só não foi apresentado ao mundo, mas daqui a pouquinho você está vendo o Papa já falando de governo mundial, ONU falando de governo mundial, não é? Fórum Mundial falando de econômico, falando desde Davos de governo mundial. Daqui a pouquinho vai apresentar o menino, o garoto, né? Daqui a pouquinho ele vem. Agora, aqui é o combate final, a verdade contra a mentira. Apocalipse 20, 11. E o seu nome é fiel e verdadeiro. E a Bíblia diz que ele lança a besta e o falso profeta no lago de fogo, prende Satanás por 1000 anos, e ele, Jesus, destrói o anticristo com o sopro da sua boca. Sopro da sua boca. Como eu não tenho mais tempo, eu termino aqui. Irmãos, o que me alegra e o que deve nos alegrar é que a gente consegue saber como a história termina. E no final, embora tenha momentos que parece que a mentira é que prevalece, as trevas é que estão ganhando, a iniquidade é que predomina, o pecado é que está crescendo, não é nada disso que está acontecendo, não é nada disso. O reino de Deus nunca esteve tão poderoso na terra como está em nossos dias. A igreja está forte, a igreja está crescendo. Quando você ouvir dizer que a igreja está doente, não acredite. Não existe mais recurso para Satanás. Nós já somos 60 milhões e daqui a 10 anos, se Jesus não tiver voltado, nós vamos ser mais do que metade da população brasileira. Eu não acredito que Deus mudou de ideia em relação ao Brasil. Os planos de Deus continuam para esse país, continuam para essa nação, e nós estamos em vias de vermos o grande avivamento que nós já estamos sentindo, percebendo as gotas que estão caindo nesta terra maravilhosa, nessa nação maravilhosa. Agora, se ele está esperneando, nervoso, chateado, ele tem razão, porque ele não segura mais a igreja, ele não consegue mais impedir a manifestação do reino de Deus. Os seus dias estão contados, e quando nós olhamos para o fim, nós vemos que no fim é a luz quem vence as trevas, é a verdade quem vence a mentira, é Jesus quem destrói o anticristo com o sopro da sua boca. No final, é o reino de Deus quem aniquila o império das trevas. Que Deus abençoe você, o seu trabalho, o seu ministério. Que Deus abençoe você, que é um posto avançado do reino de Deus nessa terra. E que nós que somos escravos da verdade, porque
A nossa coroa está nos pés de Jesus. Que nós possamos continuar glorificando a Deus e honrando o Senhor com a nossa vida. Obrigado, apóstolo Géser. Desculpe ter me alongado. Beijo para vocês. Que Deus nos abençoe.